ter tempo de buscar mais qualidade técnica, mais conhecimento técnico para começar a trabalhar com outros equipamentos. Que tal a gente começar a resolver isso agora? Bora? Bora. Vamos começar a ensinar essa galera. Vamos sim. Bom, nas 2 aulas de aquecimento que a gente fez, o Afonso e eu, a gente trouxe a lógica de funcionamento de VRF. Muita gente elogiou a aula, aliás, parabéns, professor. Obrigado. A aula ficou incrível. Que tal a gente trazer um take dessa aula aqui rapidinho? Bora? Concordo. Vamos lá. Então, beleza. Equipe, coloca no ar a aula aí. Fala pessoal, tudo bem? Agora nós vamos entender um pouco do funcionamento da condensadora. Estamos aqui com a RAS080, tá? É uma mini VRF de 8 HP. E aqui a gente vai entender todos os componentes, a parte de onde corre o fluido ali, o que realmente tem dentro de uma condensadora que você precisa saber e entender. Quando que eu preciso saber entender isso aí? Sabe aquele contrato de manutenção que você vai pegar, que você vai conquistar? Aqui está um pulo do gato. Você saber testar e conhecer esse componente para saber como está o estado dele e saber se ele vai dar futuramente um defeito ou não. Então vamos lá, vamos conhecer aqui, começando pela parte elétrica, alimentação dela. Essa alimentação elétrica aqui, 220 trifásico, o que você vai entender dessa parte elétrica? Para onde vai essa energia? Essa energia vem aqui atrás, ó, para a placa filtro. Aqui ela vai filtrar todo tipo de oscilação de energia que ela tem. Aí ela vai para essa placa aqui, ó, de trás, que é uma placa, são 2 placas, na verdade são 3 placas que estão colocadas numa só, que é a placa de banco de capacitor, placa inverter e a placa de comando, tá? São essas 3 placas que estão ali junto ali. Então ela sai da placa filtro, vai lá para trás e depois ela vem para essa placa aqui, ó, placa de automação, tá? Depois a gente vai ver ela ligada. Aqui eu faço todo o comando dela, da onde o endereçamento, tipo, quantidade de evaporadora, as configurações que eu preciso saber entender, o funcionamento, a leitura do funcionamento dela, ela vai vir tudo para cá. Isso aqui é muito importante, que você consegue fazer um relatório de leitura no seu contrato de manutenção. Então, todos os meses você chega aqui e você vai observar assim, como é que essa máquina trabalhou durante esse mês? Aí você vai colocando ali e vai entendendo o que ela vai estar te dando. Fluido refrigerante, se está numa boa pressão ou não, rotação do compressor, rotação do motor ventilador e assim por diante. A gente consegue fazer tudo por aqui. Agora vamos lá, vamos para outros componentes mecânicos, agora parte mecânica. Começando pelo coração, né? O compressor. Compressorzão de 8 HPs aqui dentro, tá vendo? Compressor inverter, tá? Essa parte de conexão que vai para as evaporadoras, aqui de alta, você vê que ele tem uma conexãozinha de flange, ó. A gente consegue colocar o flange aqui. E essa daqui que já está soldada e tem uma peça ali para você soldar, que é o retorno dela. Tá ok? Então, saída da linha de líquido e o retorno de fluido refrigerante. Aqui nós temos 2 peças aqui, que é bem interessante. Para que serve isso aqui? A gente coletar a amostra de óleo. Por que eu preciso coletar uma amostra de óleo? Para que serve isso? Você coleta uma amostra de óleo, faz um teste em laboratório ou com uma peça, com uma química que você compra, para saber se o óleo está ácido ou não. O óleo estando ácido, ele vai danificar o compressor. Então, isso num contrato de manutenção é de suma importância você ter esse monitoramento. Pelo menos a cada 6 meses, 2 vezes no ano, ali você fazer um controle da acidez do óleo, para você saber se esse óleo está ácido, é porque o compressor ele está começando a dar problema. Se a gente está falando de um hospital, de uma área que não pode para a máquina, já é bom avisar o seu cliente do contrato. Falar assim, ó, vamos comprar um compressor, já vamos deixar aqui do lado, que mais cedo ou mais tarde esse compressor vai dar problema. Então isso aqui é bem legal você também ter isso aqui. E essas máquinas da Hitachi dá essa oportunidade da gente fazer essa coleta desses óleos aqui, tá bom? Aqui atrás um grandão, ó, ele vem daqui até lá embaixo, esse é o separador de líquido, para a gente não ter um problema de golpe de líquidos para os compressores, tá bom? Aqui temos uma válvula de expansão, que ela vai ajudar nessa parte do resfriamento do fluido para poder fazer a parte correta lá. Aqui nós temos também para quente e frio, né? A válvula reversora do quente e frio. Tem um detalhezinho bem legal que eu quero mostrar para vocês, isso aqui, ó. Um pressostato de alta, ele vai fazer o controle
para se subir muito a pressão do fluido, ele corta. Então, isso aqui é um sistema de segurança, tá? Um sistema muito bacana. Mas junto dele tem esse caninho aqui. O que é esse caninho aqui? Ele faz com que o óleo retorne de volta ao compressor. Porque imagina só, uma máquina dessa aqui, a gente consegue ter várias metragens de linha. Se todo esse óleo for para a linha, é um problema, o compressor vai trabalhar sem óleo. Então, ele ajuda, esse caninho aqui, ele ajuda a fazer um sistema que já retorna. Ele sai do compressor e já retorna automaticamente para o compressor não ficar sem óleo, tá? Um outro ponto aqui também, sensores. Temos vários sensores para poder fazer a distribuição. Todos os cabos aqui são sensores. Então, pontos estratégicos de sensores que vai fazer a leitura. Temperatura de saída do fluido refrigerante do compressor, temperatura de retorno, temperatura da serpentina, como é que ele está fazendo a troca de calor, temperatura ambiente, para saber como é que está também o controle de ambiente. Então, todos isso aqui são a afiação dos sensores ali, ok? Basicamente, o que temos nessa parte mecânica aqui dela, os dois ventiladores, que ele trabalha sistema alternado, ventilador BLDC, então a rotação é conforme a necessidade de troca de calor. Esse aqui é um conceito e um funcionamento geral dessa condensadora aqui que nós temos, tá bom? Se vemos no próximo vídeo, até mais. Afonso, baita aula, muitos colegas perguntando. As aplicações, os tipos de evaporador, agora a gente vai conhecer por dentro da evaporadora como é que ela é. Como eu tinha dito anteriormente, elas são diferentes. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver diferente é esse aqui, ó. Temos uma válvula de expansão nela aqui, tá vendo? Essa válvula de expansão, de 1 para 1, é na condensadora. Aqui no VRF é aqui. Então, ela vai fazer o controle de expansão aqui. Uma outra coisa que é diferente também, ó, que a gente tem esse cabo de comunicação, tá? Do cabo Shield, e temos esse cabinho que também, ele tem um lugar também, um caminho para automação, que é aquele controle central. E uma alimentação, tá? 220. Então, você vê que também, todas elas obrigatoriamente vai ter alimentação 220, tanto na condensadora quanto na evaporadora. Então, essas são algumas diferenças. Nesse caso aqui que a gente está com o Highwall da Hitachi, ele vem com esse controladorzinho aqui. Aqui você consegue fazer algumas configurações que ele já vem de fábrica, geralmente você não mexe, tá? Que é se ela é quente-frio simultânea, se ela só vai operar no frio, se ela vai fazer o modo de ventilação diferenciada. Então tem vários comandos aqui que a gente pode tá vendo. Na verdade, ela está de cabeça para baixo. É assim, posicionamento correto dela. Tá? Então essas são as diferenças. Do restante, basicamente o mesmo. A serpentina, motor ventilador, aí tem os flaps, parte do siroco, que a gente chama, a bandeja de drenagem, tudo o restante, a placa de recepção do controle remoto. Então, basicamente, do restante é o mesmo, a estrutura em si. O que vai mudar mesmo é essa parte eletrônica e parte de comando, tá? Então, internamente, essa é a evaporadora do sistema de BRF. Highwall, no caso a gente está falando dessa do Highwall, mas as outras vão seguir a mesma base dessa daqui. O professor Afonso foi ali na comunicação de como que eu estava mostrando ali para vocês na bancada, tá? Esse aqui é o cabo de comunicação. Aí tem um cinza aqui que é um pouco diferente. Esse aqui é da automação. Então, quando você tem aquele controladorzinho central, você tem que colocar esse cabo aqui. E aqui, o da comunicação. E olha como é que a clipagem tá, ó. Aqui está indo de um evaporador para outro. Então, ele vem, entra por aqui, a clipagem foi feita aqui, a emenda foi feita aqui, e vai para outra evaporadora, tá? E aí, nosso conector da comunicação. Então, você tem que ver certinho qual que é lá. E colocou aqui, colocou aqui, ó, os terminais, apertou bem. E ali, a parte de cima é energia. Se colocar energia aqui, temos grande problema. Então, deixa a energia no lugar dela. Aí, fica dessa maneira nas evaporadoras. Então, vocês viram a questão do cabo Shield aí. Realmente, assim, não é algo complicado, Fábio. É simplesmente questão de conhecimento.